Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e claro que esse é mais um vídeo de notícia, afinal de contas estamos sem eventos, né? Sem UFC, sem Bellator, sem tudo por conta dessa pandemia aí que é o assunto e só falam disso e etc. Mas aqui vamos tentar sair um pouquinho, né? Porque não tem como sair exatamente desse problema, porque esse problema acaba sendo relacionado às notícias também, né? Mas enfim, a primeira notícia, que não tem nada a ver com isso, é sobre a Valentina Shevchenko. Ela está lesionada e por conta disso ela está fora do card do UFC 251, que aconteceria em junho, mas é o que eu acabei de dizer. Por conta dessa pandemia, a gente nem sabe se esse UFC 251 aconteceria. Assim como o 249, que é do Ferguson com o Khabib, a gente também não sabe ainda se vai acontecer ou não. Se depender do Dana White, vai, mas tá difícil de acontecer, né? Então, essa é a primeira notícia. Notícia simples, ela enfrentaria a Joanne Calderwood, então ela está com uma lesão e a previsão, segundo a notícia, é que ela possa atuar em agosto. E a segunda notícia é sobre Jon Jones, ele que foi preso mais uma vez recentemente, depois acabou sendo solto e etc. Ele quebrou o silêncio, né? É bem estranho falar quebrou o silêncio, mas enfim, ele veio aí dar as suas declarações. Na verdade foi uma declaração simples, breve, onde ele realmente decidiu assumir a culpa, né? Então eu vou ler aqui exatamente o que ele falou, que fica mais fácil antes de eu comentar. Ele escreveu o seguinte: enquanto todos nós trabalhamos para entender e lidar com o estresse e as incertezas que cercam o atual estado do nosso mundo, eu quero expressar como estou verdadeiramente decepcionado por ter me tornado uma manchete negativa novamente, especialmente durante estes tempos difíceis. Estou decepcionado por desapontar as pessoas que mais me importam, minha família, amigos e meus fãs. Hoje de manhã eu fiz um acordo com o escritório do promotor de Albuquerque. Eu assumo toda a responsabilidade pelas minhas ações e sei que eu tenho algum trabalho pessoal a ser feito, que envolve meu nada saudável relacionamento com álcool. Tenho dedicado muito tempo e energia para melhorar minha comunidade e não vou permitir que esse revés pessoal atrapalhe meu trabalho na comunidade quando mais precisamos. Eu realmente agradeço o apoio que tenho recebido da comunidade de Albuquerque e todos os meus fãs em todo o mundo. Quero muito deixar isso para trás. Obrigado a todos por seu amor e apoio. Por favor, cuidem-se. Bom, então essa foi a declaração do Jon Jones. Deu para ver que ele realmente veio aí nessa declaração para assumir que realmente está errado, para assumir que realmente tem um problema com o álcool, que não tem um relacionamento nada bom com o álcool. Isso é bem visível, né? Todo mundo já percebeu por conta do histórico, mas é muito importante que ele reconheça e que ele realmente assuma a culpa. Esse é o primeiro passo para você resolver, né? Se você não assumir e não entender que realmente é um problema que você tem, que você precisa resolver, você não vai resolver. Então tem muitos caras que às vezes têm um problema e realmente não reconhece ou não assume, e aí fica difícil de resolver. Então o Jon Jones, querendo ou não, precisa de coragem para fazer esse tipo de coisa. Então assumiu que está decepcionado, assumiu que errou, assumiu que não tem um bom relacionamento com álcool, assumiu que este não é um momento muito bom para esse tipo de situação acontecer, uma manchete negativa, afinal de contas a gente está com essa quarentena mundial e todo esse tipo de problema, então realmente não é nada positivo para ele essa situação toda, mas pelo menos ele conseguiu aí dar uma declaração que no meu ponto de vista é positiva e era mais ou menos isso mesmo que ele tinha que falar. Não tem nada de diferente disso para falar, né? Ele ia falar o quê? Ia dizer que não era ele, ou ia inventar alguma história, ou não ia assumir, tipo, tava tudo gravado, tá tudo documentado e não tem como defender algo que ele fez ali como dirigir bêbado, por exemplo. Não tem uma defesa para isso. Então, na minha opinião, ele foi completamente correto de assumir e de, claro, como eu sempre falo, não adianta só falar. Eu espero que ele realmente pegue isso que ele disse e torne realidade, que realmente tome ações, que realmente faça com que esse caso seja o último, que foram as palavras dele. Então, que ele realmente daqui para frente não faça mais esse tipo de coisa, não beba de forma indiscriminada, não dirija depois de ter bebido, não pegue uma arma de fogo e simplesmente saia com ela por aí, às vezes disparando ou não, a gente não tem certeza se foi ele ou não, mas enfim, coisas do tipo, né? Se mantenha dentro da lei, o que é o básico para cada cidadão no mundo, né? Mas enfim, vamos para a próxima notícia, que é sobre Khabib Nurmagomedov, ele que teve a sua luta cancelada contra o Tony Ferguson. Na verdade, ele meio que pulou fora, né? Porque não foi o UFC que decidiu cancelar a luta ou nada do tipo, foi porque as fronteiras foram fechadas e ele está ali na Rússia, então não tem como ele ir para a luta e etc. E claro que depois de toda a repercussão, afinal de contas essa luta contra o Tony Ferguson foi cancelada pela quinta vez, ele veio aí no Instagram dar uma declaração e eu tenho ela aqui para vocês, e ele disse o seguinte: estando em casa de quarentena e lendo a reação das pessoas sobre a situação da minha luta, enquanto todo o mundo deveria estar de quarentena, governo de todos os países, pessoas famosas em todo o mundo pedindo para que sigam os requisitos de segurança para limitar a propagação da doença, para salvar as pessoas, e Khabib é o único livre de todas essas obrigações e tem que demonstrar que está livre para treinar e voar por todo o mundo por causa de uma luta.
luta, eu entendo tudo e estou definitivamente chateado mais do que vocês por cancelar a luta. Provavelmente como todos os outros. Eu tinha muitos planos depois da luta, mas não posso controlar tudo. Os maiores países e maiores empresas do mundo estão chocados com o que está acontecendo. Todos os dias a situação muda de forma imprevisível, mas Khabib ainda tem que lutar? É isso que vocês estão dizendo? Cuidem-se e coloquem-se no meu lugar. Bom, tá aí então a declaração, meio que desabafo, né, do atual campeão Khabib Nurmagomedov. Às vezes eu falo Khabib, às vezes eu falo Habib, a pronúncia é Habib, mas enfim, tanto faz, né? Ele deu aí a declaração dele e eu entendo a declaração dele e eu acho que até concordo, né, com a declaração dele. Realmente o mundo está parando, tudo está parando por conta da pandemia, por conta desse problema, e às vezes acaba sendo meio injusto. É claro que, por exemplo, eu e eu acho que a maioria de vocês, ninguém ficou feliz com que a luta fosse cancelada por conta das fronteiras, etc. Mas realmente a gente tem que pensar do outro lado. Pô, não está acontecendo nada justamente por conta da segurança. Futebol, basquete, tênis, sei lá, tudo, o mundo parou. Então, será que é justo as pessoas fazerem o que fizeram com o Khabib? Muita gente, nesse caso, né, até por isso que ele fez essa declaração, às vezes acaba xingando ele, acaba realmente reclamando, falando que ele correu da luta e coisa do tipo, e não dá para entender, né? Porque assim, o mundo inteiro para e só o cara que tem que continuar, o cara tem que correr risco, o cara tem pai, o cara tem avô, avó, ele tem N pessoas em volta dele que se pegarem essa doença podem acabar sofrendo muito com isso. O próprio atleta, né, o próprio Khabib também pode sofrer com isso. Então, foi mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Por que o mundo inteiro tem que ter segurança, tomar cuidado, ficar de quarentena e eu sou obrigado a ir para qualquer lugar, viajar para qualquer lugar e lutar e, enfim, correr todo o risco que isso envolve, né? Então é completamente compreensível. E se esse tipo de declaração dele afetar outros atletas, pode ser com que outros atletas realmente abram o olho para isso e realmente não tenham mais vontade ou não se sintam mais seguros, né, realmente para participar dos eventos aí que o Dana White está a fim de fazer, que seria o caso do UFC 249 e outros eventos que aconteceriam nesse mês. Então eu acho que, como o Khabib é um cara importante, um campeão, que realmente tem voz hoje para falar aí para muita gente, tanto fora do UFC quanto dentro do UFC, eu acho que isso pode sim acabar influenciando e a gente tendo aí mais e mais lutadores que não vão querer se arriscar para lutar. Sempre vai ter cara que vai aceitar, mas eu acho que muitos realmente vão acabar pulando fora. Então assim, eu sinceramente não sei mais se o UFC 249 vai acontecer, não sei qual vai ser a próxima edição, não sei até onde o Dana White vai conseguir, com a força que ele tem, né, o poder que ele tem, o dinheiro, a influência e tudo, eu não sei se ele vai conseguir realizar card. Foi como eu disse no vídeo de ontem, pode ser que até consiga fazer um evento ou outro, mas vai ser todo remendado provavelmente, porque lutador que vai, lutador que vem, vai ser criticado muito por conta disso, porque tá todo mundo parado e só ele que vai querer forçar a barra. É muito arriscado, porque às vezes pode ter algum cara ali com algum problema, enfim, a gente não sabe se vai conseguir ter 100% de certeza, se é seguro ou não. Então assim, eu sinceramente já não sei mais, não tenho certeza, a gente vai ter que acompanhar aí as notícias para saber se realmente vai ter algum evento que vai acontecer ou não. E vamos para a última notícia, que é sobre o Philip Nover, ex-atleta do UFC, já enfrentou o Renan Barão, e ele é enfermeiro lá em Nova York. Ele não faz mais parte do UFC, né? Atualmente ele é enfermeiro em Nova York e ele está participando aí desse grande problema que a gente está enfrentando, dessa pandemia, e ele disse que a situação em Nova York é horrível. Ele relatou problemas ali com a infraestrutura em si, que não tinha equipamentos, que não estavam preparados, acho que ninguém imaginava, né, um problema desse tamanho. Disse que viu pessoas ali realmente morrendo na frente dele, o número de casos não para de aumentar, realmente não dá para testar todo mundo, então tinha ali algumas prioridades que eles tinham que dar para testes, até conseguirem novos testes. Então, assim, está um transtorno generalizado, né? Eu não vou entrar no detalhe porque a gente só fala sobre... Na verdade, só tem notícia sobre isso atualmente, né? Então, eu acho que não vale a pena necessariamente ficar chovendo no molhado, né? O que eu queria trazer aqui de notícia é isso, né? Que é um ex-lutador do UFC, que mesmo trabalhando como enfermeiro em Nova York, que querendo ou não, nos Estados Unidos, é um lugar muito privilegiado, entre aspas, em relação a outros países que não têm as mesmas condições, como o próprio Brasil aqui, ou N outros países no mundo, né? Lá os caras são os Estados Unidos, né? Então acho que dispensa alguns comentários, né? E mesmo assim os caras estão enfrentando uma situação muito difícil, né? Então por isso que é sempre importante, apesar de não ser o objetivo aqui do canal e eu não ter autoridade para falar sobre isso, mas o básico, né? É seguir as orientações de preferência aqui do Ministério da Saúde. Então se o Ministério segue as orientações da OMS, por exemplo, fala para você ficar em casa, segue as orientações, fique em casa, né? Se os Estados Unidos, se Nova York, que
que agora, querendo ou não, nos Estados Unidos é o lugar, né, o país onde tem mais casos e etc. Se eles têm dificuldade para lidar com isso, imagine a gente aqui, que não é um país que dá para se comparar com os Estados Unidos em questão de saúde, em questão de economia e etc. Então, se eles têm essa dificuldade, eu acho que a gente também tem que ficar atento. Não é ser alarmista ou não vou entrar em detalhe, como eu disse, eu não tenho autoridade para falar sobre esse assunto, mas eu acho que o básico é isso, é seguir as orientações aí das autoridades, no caso o Ministério da Saúde, e fazer o que eles pedem, né? Não dá para negligenciar, porque se Nova York, como eu disse, pelo Philip Nover aí, né, que deu algumas declarações, a situação é horrível, imagine aqui no nosso cenário, né, onde a gente tem realmente muita gente que não tem saneamento básico, o Sistema Único de Saúde, né, conhecido como SUS, não é muito bom, a economia do Brasil nem se compara com a dos Estados Unidos, então imagine como pode ser o nosso cenário também, né? Então eu acho que vale a pena aí a notícia e meio que com esse aviso, entre aspas, aí, né, esse alerta para todo mundo aí ficar de olho. Eu sei que não é fácil, eu sei que muita gente não quer seguir, enfim, mas cada um tem que pelo menos tentar fazer a sua parte. Esse foi o vídeo de hoje, todas as notícias foram essas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e, claro, de se inscrever e ativar o sininho, porque assim, toda vez que sair um vídeo novo, você não perde, beleza? Então faz isso, se inscreve, ativa o sininho. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!